Oi, eu estou iniciando esse vídeo para te falar sobre o SCP, que para quem não sabe, SCP significa Segure e Contém Protect, que é uma fundação que contém e retém anomalias e monstros, e é claro, boa parte deles ou todos podem causar danos severos na humanidade e na raça humana. Então vamos falar aqui sobre mais dois SCPs, é claro, são separados em várias classes diferentes devido à sua periculosidade, de acordo com sua periculosidade. Então vamos falar aqui sobre mais dois, mas é claro, eu peço, deixa seu likezão que ajuda demais o canal a crescer, deixa seu like aí, velho, que cada like ajuda demais o canal a ir longe. Então vamos iniciar esse vídeo aqui para te falar sobre mais dois SCPs, bora lá. SCP-081, nome, Torre Estática, classe do objeto, Euclídeo. Ela aparenta ser uma grande torre de rádio e um campo oval bastante grande, e também vale se destacar que a sua contenção é muito medida. Para começar, nenhum tipo de aparelho eletrônico, desde celular, fone ou rádio, qualquer transmissor pode ser mantido presente perto desse SCP no máximo 100 metros de distância próximo do SCP. Qualquer civil que for avistado próximo do SCP deve ser considerado como suspeito e evacuado imediatamente. Se ele portar algum objeto eletrônico, deve ser destruído imediatamente. Essa torre ela apresenta algumas anomalias bastante incomuns e também ela modifica o espaço total na qual ela atua. Vale se destacar também que ela apresenta grandes anomalias, que como se fosse uma radiação que é nociva para a pele, para o ser vivo no caso. Pesquisa sobre SCP se mantém e ele por hora passa por uma não interação, já que qualquer pesquisa com relação a SCP deve ser bastante cautelosa e qualquer membro da fundação deve manter-se distância do SCP. Se alguém quiser entrar na área do SCP, deve ter pelo menos 2 autorizações de classe 5. E a sua anomalia é bastante incomum, no caso, em sua área oval, sempre aparenta que ele está em pontos diferentes com relação ao local onde ele está. De repente ele está num canto, depois está em outro, porém na sua área mais presente ele se encontra no centro daquele plano oval, naquele campo oval na qual ele está. Existe uma vila na qual está próximo, porém a sua anomalia é no espaço-tempo, na qual se você tenta chegar próximo desse SCP, sempre vai manter distância. Com relação ao espaço-tempo na qual esse SCP parece distorcer o tempo, onde simplesmente quando você tenta se aproximar desse SCP, ele sempre vai continuar longe. Toda vez que você tenta se aproximar, o espaço-tempo vai ser esticado e meio que você sente alguns tremores na qual você é teleportado para outro local mais distante do SCP. Para ser mais realista, toda vez que você tenta se aproximar, ele sempre vai se manter no horizonte. Qualquer tentativa de se aproximar desse SCP foi infrutífera, nenhum membro da fundação conseguiu se aproximar daquela torre e aparentemente ele emite um sinal que passa por toda aquela área, daquele campo oval. Vale se destacar que naquela vila foi identificado que algumas pessoas, realmente daquela vila apresentaram sintomas e anomalias diferentes. Por exemplo, a população não diminuía e eles obviamente tinham algum problema onde simplesmente quando alguém morria voltava de novo à vida, e também ferimentos que ocorriam no local facilmente eram fechados com aquela anomalia que acontecia dentro do local. Uma pessoa daquela vila saiu, e foi fora da área no campo, fora do campo na qual passa aquela radiação daquela torre, e ele contou que ele andou por 6 anos até tentar sair daquela vila. Vale se destacar também que eles não sabem qual o tamanho real daquele local, já que a torre distorce tudo em sua volta. E como eu disse, a radiação expelida por aquela torre é extremamente nociva para a pele do ser vivo. Então qualquer análise fora dessa torre deve ser bastante monitorada. E também há uma vigilância rigorosa para que ninguém se aproxime desse SCP. E é claro, manter todos os civis e rotas longe da presença daquele campo, onde ninguém pode se aproximar senão os membros da fundação SCP. E ainda assim tem que ser extremamente autorizado para as pesquisas naquele local. SCP-085. Nome, desenho à mão, classe do objeto, seguro. Ele está contido no caderno de anotação cor de giz e está numa instalação bastante segura da Fundação SCP. Os funcionários que podem entrar em contato com este SCP são funcionários de nível 2. Funcionários que entram no local é terminantemente proibido entrar com papel ou outros objetos na presença deste SCP, a não ser os objetos que estão na área na qual ele está. Vale se destacar também que qualquer funcionário que entre na presença desse SCP deve ser monitorado, vigiado e passar por testes psicológicos depois.
Vale se destacar se houver alguma chama, algum fogo no local, é necessário que os membros peguem máscaras e tanques de oxigênio que estão naquela área e usem imediatamente para que não inalem o gás que está sendo lançado pelas chamas do SCP. Vale se destacar também que a pessoa pode morrer por inalação ou asfixiado, dependendo do gás que ele acabe absorvendo do fogo, já que devido, né, às chamas, a pessoa pode acabar morrendo sufocada. Ele surgiu a partir do experimento criado com o SCP-067 e o SCP-914, e ele surgiu a partir desse experimento, onde o SCP-067 criou um desenho à mão de um rascunho, formou um rascunho de um ser feminino de aproximadamente 15 centímetros de altura e 3,8 centímetros de largura, com um vestido de verão e um cabelo comprido amarrado com um rabo de cavalo, e com um nome chamado Cassandra escrito abaixo. Outras tentativas de duplicar o SCP-085 fracassaram. O SCP-085 gosta de ser chamado de Cassie, e ela tem 2 anos de idade. Ela tem conhecimento sobre a sua atual situação, inclusive vivendo no mundo bidimensional. Vale se destacar também que qualquer objeto desenhado no local que ela está, consegue se tornar extremamente animado quando ela toca. Ou seja, se você desenhar um pote lá, uma flor, se ela tocar, aquele objeto vai ganhar vida, de como ela também ganha vida dentro daquele papel. A meios para se comunicar com esse SCP, basta você escrever no papel na qual ela está, e ela vai acabar também escrevendo na qual ela está. A sua voz é totalmente inaudível, não se tem som sobre sua boca. Porém, eles conseguiram se comunicar através de língua de sinais e escrevendo, no papel na qual ela também consegue escrever. Vale se destacar, se qualquer papel estiver na presença em contato com a folha na qual ela consegue passar para outros papéis. E é claro, para revistas, quadros, e também ela consegue mudar a sua forma. Por exemplo, se um papel em papel em branco, ela entra em uma forma de rascunho. Porém, se ela entra em um quadro a óleo, ela forma o formato de um quadro a óleo, ela também assume formas diferentes. Por exemplo, em um quadro cubista, ela também vai assumir formas quadradas. E também vale se destacar que quando ela entra em quadrinhos, quando ela tenta falar, saem os balões na qual está em cima, e as palavras acabam aparecendo nos balões do quadrinho na qual ela está, naquela folha. Quando ela volta para o seu papel, ela meio que volta à sua forma de rascunho. Objetos que deveriam estar em movimento, como carros, ela consegue voltar em movimento. Folhas, árvores balançando, se ela tocar, a árvore vai balançar durante um momento e depois vai ficar estática totalmente de novo. E isso até ela tocar os objetos e torná-los inanimados dentro da folha. Vale se destacar também que depois de um tempo ela volta para sua forma estática também. Ela se sente um pouco sozinha, porém é determinada e bastante alegre e comunicativa. Os membros da Fundação alegaram isso sobre essa personagem, que foi criada pelo experimento do SCP-067. Vale se destacar também que ela se encontra guardada e bastante segura. E, obviamente, ela entende basicamente sua ciência sobre o local na qual ela está. Ela consegue deixar todos os objetos inanimados, exceto desenho de humanos e desenhos de animais. E ela também possui algumas limitações, como foto, papel ou vidro. Ela não consegue entrar nestes objetos, já outros tipos de papéis ela consegue entrar facilmente, porém ela está atualmente guardada em um pequeno caderno de anotações de cor de giz, na qual ela se encontra lá presente até nesse exato momento. E esse é o SCP-084 e o SCP-085. Se você gostou desse vídeo, deixa seu likezão que ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.